Olá pessoal, nós somos a Joana e o Marcos e a gente está aqui para discutir relacionamento. A gente traz situações, opiniões, pontos de vista, sempre dentro desses temas para a gente discutir relacionamento, né? De casal, de família, de sociedade, enfim. O tema do vídeo de hoje é hobbies e limites. Tá. Vamos começar definindo o que é o hobby aqui, do que a gente está falando. É uma atividade que só uma pessoa do casal faz sem o outro. Ah, tá. Se for um hobby dos dois juntos, tá tudo certo. É, a gente não tá falando do hobby que os dois fazem juntos. Tá. Existe, né? Existe. Sei lá, ver filme, ver série, a gente vê junto. Tá, sair beleza. pra fazer a mesma atividade física, sair pra, né, qualquer coisa que o casal faz junto. É um hobby do casal, mas não é disso que a gente tá falando aqui hoje. A gente tá falando do hobby que é de um só. Tá bom. Tá? Aí, o que mais aqui pra definir ainda esse hobby? Alguma coisa que a pessoa faz que não seja pra ter dinheiro, né? Entendi. Digamos assim, eu gosto de jogar videogame, eu gasto um tempão jogando videogame e eu faço isso só eu e não o resto da família. Então tem que ter um limite pra isso, pra não... Sim, mas se tu me disser assim, não, eu jogo videogame, mas eu tenho um canal e eu lucro com isso. Eu tenho meu canal no YouTube. Não, tá, mas daí é trabalho. Daí a gente já vai considerar trabalho. Mas é que, né, muita mulher vai achar assim, não, mas tá só jogando videogame. E aí parece um hobby. Mas não é. Então, e tem outras, isso foi um exemplo, né? Eu sei, o videogame, assim, acho que é o mais normal, porque, né, em casa ali, todo mundo... Mas tem gente que sai realmente pra fazer algumas coisas... O futebolzinho, assim... Não, futebol tu não vai ganhar dinheiro, mas, digamos, fotografia, sei lá, eu gosto de fotografar, sair sozinho pra fotografar. Tem uma galera que joga esses, tipo, poker online, assim... E os caras ganham dinheiro? Daí tu pode, tipo, pensar que não é bem um hobby, é um hobby, mas tá trazendo um recurso pro casal. Tá trazendo um recurso beleza. Pra família, enfim, então também não é isso. É alguma coisa que a pessoa faz sozinha, não em casal, faz só por prazer, não faz por dinheiro, e também, né, obviamente, né, não faz em casal, também não leva os filhos. Tá. Porque eu poderia dizer assim, o Marcos vai lá brincar, andar de bicicleta, coisa adora... Então eu tô aqui tendo meu tempo livre, né? Mas vamos também considerar até, vamos tirar os filhos desse porque os filhos exemplo. É um tempo em família. Sim. Aí tu tá dedicando o tempo à família, né? Então também não. Então aí a gente vai falar do tempo, né? O tempo que a pessoa dedica pra esse hobby. Tá. E o tempo que ela dedica pro relacionamento, pra família, mas enfim, ou, né, se não é uma família com filhos, enfim. Se é um namoro, um casal, né, pro casal. Aí é aí que tá, né, é aí justamente onde a gente quer chegar, assim, qual é o limite? Eu não sei, né, que tipo, né, parece que do jeito que tu tá falando, eu fico imaginando eu tendo o meu hobby e tu não, então qual seria o meu limite, né? Pra tentar me imaginar nesse cenário. É que eu penso que o limite seria o bom senso. É fácil falar aqui, né? Mas tipo, sei lá, digamos que tá na hora da janta e eu tô ali jogando videogame, pra te dar exemplo. Não vou jantar agora. Ou, a gente tinha combinado de ver um filme e eu tô ali jogando videogame. Não vou agora. Mas também, por outro lado, eu tenho que entender que, tipo assim, se o jogar videogame é uma coisa que eu gosto de fazer, tudo bem eu fazer isso durante um tempo. Sim, mas só tem que entender que esse tempo... justamente é tu perceber qual é o limite. Cada casal vai ter o seu, né? Mas justamente para não extrapolar o tempo de dedicação ao casal e à família, né? De saber, assim, que a família é a prioridade. Não, tá. Mas assim, considerando um casal sem filhos, o legal seria assim, eu tenho o meu hobby, um casal que mora junto, tá? Tá. Eu tenho o meu hobby... E é interessante que tu tem o teu e que tu faça o teu no mesmo horário que eu faço o meu. Mas nem sempre é possível isso. É que o grande lance é o seguinte, né? As pessoas têm ali, tu é solteiro, aí tu tem a tua vida, tu tem todas as tuas atividades de vida de solteiro, né? Qualquer pessoa, né? Enfim. Aí tu entra no relacionamento e tem gente que acha que nada vai mudar. Não, eu tenho que continuar tendo... eu tenho lá o futebol com os amigos. Ok, tu pode ter o futebol com os amigos, mas se isso vira todo dia... Não, todo dia eu tenho que jogar meu futebol. O futebolzinho normalmente é no máximo estourando 2 vezes por semana. Não, tudo bem, mas assim, tô colocando um cenário aqui, exagerando um pouquinho, mas é porque tem gente que realmente acha que nada pode mudar.
Não, porque eu já tinha minha rotina aqui, que eu tenho o meu horário de trabalho, o meu horário de academia, o meu horário do futebol, o meu horário de videogame. Tá, mas e qual é o horário de ficar junto? Ah, não, mas esse horário eu já não tinha. Não, mas agora tu tá numa outra realidade. E tem gente que não consegue entender isso. Inclusive, a gente viu aquele filme do Papai é Pop, que retrata bem isso que eu tô tentando falar aqui. Não, mas é que assim, é que no caso do Papai é Pop, é que assim, o que acontece? Eles têm um relacionamento e aí eles têm um filho. E aí mudou completamente a rotina dos dois. Só que o que acontece ali é que o pai, quando tem um filho, ele não entende que o tempo mudou. Ele continua tendo a vida dele e a mulher dele, a mãe no caso, tem que abrir mão do que ela fazia antes. Exato, mas é aí que eu tava querendo chegar. Não, eu acho que eu não tava então me expressando... É que tu não deu um exemplo. Eu ainda te falei, mas vamos tirar o filho. Digamos que o casal não tenha filho. Mas a gente fala aqui muito em família, né? Situações em relacionamento, mas ok, mesmo é que, né, esse exemplifica bem a questão da família com filhos. Mas é isso, assim, o que ele mostra ali é justamente isso que tu tá falando, e isso que eu tô tentando falar. A pessoa entra no relacionamento, nesse caso já tem relacionamento, né, e o que muda ali é a rotina de filho, ele não entende isso. Pra ele tem que continuar indo no futebol. Ah, mas a mulher lá não tá dando conta, né, digamos que não seja do filho, então, seja da casa, da rotina de limpar a casa, de deixar tudo legal, de fazer a comida... Mas o cara tá tipo, não vou me envolver nisso. Esse exemplo que tu tá tentando dar, vou dar o meu ponto de vista, daí tu disse é isso não. É aquele relacionamento que cada um eles moram sozinhos e eles passam a morar junto. Quando tu passa a morar junto com outra pessoa, tu passa a ter obrigações pra manter uma casa em ordem, por exemplo, que é o que tu tá falando, né? Então se eu ali ficava, no caso do cara do filme lá, ele justamente joga videogame, ele tem tipo um clã ali, eles jogam, acho que é um CS, não lembro qual é o jogo que ele joga, mas é um jogo de squad. Então tu fica, cara, cadê o fulano de tal? Tem que completar o nosso squad. Ele tem um time no jogo de videogame dele. E aí ele continua indo nos negócios. Só que ali eles passaram a ter um filho. Nesse caso, se eu moro com os meus pais ou moro sozinho e tem ali meu horário e eu passo a morar com a Jo, com outra pessoa, eu, tipo assim... vou ter que, em algum momento, limpar a casa, vou ter que descer com lixo, vou ter que fazer comida, eu vou ter que abrir mão de alguma parte do meu tempo para que a engrenagem da casa funcione. E, obviamente, eu vou ter que ter um tempo para ficar com a Jo, porque essa foi a finalidade do relacionamento de morar junto. Isso. Então, acho que é isso que as pessoas, às vezes... não se tocam, né? Tem dificuldade, né? E aí tem a diferença entre homem e mulher nessa situação... Porque... Mulher cai a ficha mais rápido, assim. Não, é porque eu acho que o homem, ele tem mais necessidade de fazer as coisas sozinho, com os amigos. Tá. E a mulher, ela carrega mais, assim, a culpa, sabe? De cuidar da casa, de cuidar da família, de estar presente. E não é todo homem que vê esse filme, por exemplo, e mostra bem isso. Mostra bem isso que eu tô tentando falar. Não é regra geral, mas não são todas as famílias ou todos os homens e todas as mulheres não são iguais, mas é bastante. Os homens tendem a querer mais esse momento, assim, não, eu tenho que sair pra tomar cervejinha com os amigos. Sim. E a mulher já, tipo, não preciso sair só com as minhas amigas. Precisa, mas não tanto, não toda semana, sabe? Tem as amigas, mas não tem, assim, que dedicar tanto tempo fora do relacionamento ou da família. E acaba se dedicando um pouco mais à família. Mas tu acha que as mulheres, normalmente, quando entram no relacionamento, elas estão mais maduras com a situação de, não, eu tô entrando num relacionamento e um relacionamento demanda isso? Eu não acho que seja questão de maturidade. Eu acho que é o normal, mas não por ser mais madura. Não, mas é que eu não falei mais madura com esse peso de madura, mais madura no sentido, assim, de mais... Entende antes, tá, mas se eu tô entrando num relacionamento, eu sei que vai ter toda essa carga, então eu tô ciente de que vai ter essa carga e tá tudo bem pra mim. A carga que eu digo que é aquela, tipo assim, o meu 50%, né? Eu entendi, mas é que eu acho que não é que ela esteja ciente, ou, né, no caso, tu falou madura, mas não com essa carga, mas enfim, mas eu acho que é uma coisa já mais natural, é mais feminino, assim,
instintivo, digamos assim. Não é uma coisa pensada, não. Estou entrando no relacionamento, agora eu tenho que me dedicar ao meu relacionamento, à minha casa, à minha família. Não, mas a mulher, automaticamente, isso já passa a acontecer. Porque é a realidade dela, a casa dela. Tu entende? Não, eu entendo o que tu tá dizendo, mas eu não sei se é assim mesmo, no sentido que, tipo assim, eu acho que depende da base que essas pessoas tiveram. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco. Se o cara ali, se é um cara de 22 anos, vou chutar um número qualquer aqui. Se ele passou pelo exército, por exemplo, Tá. que tu já vem com uma disciplina de acordou, arruma tua cama, não sei do que, esse cara, ele já, por mais que ele jogue videogame e tal, ele já vai ter uma disciplina e já vai entender que ele precisa cooperar com 50% dele. Sim. É isso que eu quero dizer. Tá. Eu acho que depende muito. Agora, se tu pega o gurizão lá, que é o criadão, chá com bolo lá, que cresceu a leite com pera, criado pela avó, esse cara, quando eu digo assim, criado pela avó, é tipo assim, foi mimado a vida toda. Sim, ele acha que não tem obrigação. Isso, não, ele levanta. Alguém daí, vai fazer. Isso. Aí tá lá, tá namorando com a menina lá, e aí pensa, cara, olha só, meio-dia, meu, cadê o almoço? Tipo assim, meu. Mas é justamente isso, porque a maioria, assim, hoje em dia a gente tenta mudar isso, né? A sociedade tá mudando, mas até ali um pouco antes, eu acho, da nossa geração, era isso mesmo. O homem era servido. Quem que ajudava na casa? As filhas mulheres, as filhas meninas. Não os filhos homens. Hoje em dia já tem mais essa participação masculina e tudo mais, óbvio. Mas Sim. eu acho que tem muito disso, assim, tipo, o menino não precisa varrer a casa, a menina que tem que ajudar a lavar a louça, essas coisas assim. Sim, porque então, se tinha aquela imagem que o homem é o provedor, a mulher é a dona de casa, e aí as pessoas são criadas dessa maneira. Mas a gente tá dando toda essa volta pra falar que, tipo assim, eu só quis voltar ali, quando eu falei a mulher mais madura e o homem não. Eu quis dizer que ali na genética, não é essa expressão, né? Mas É que eu falei instinto, né? A natureza, assim. Tipo, a natureza do homem parece que é tipo isso. Quando eu digo que demora mais pra cair a ficha, é que às vezes o cara tá mais preso em como as coisas eram. E muitas vezes, a gente até já discutiu isso num podcast que a gente foi a convite lá. Muitas vezes eu falo que os pais... Inclusive, as mães têm que tomar cuidado quando estão criando um filho. Um filho que eu digo um homem, no caso, sim, né? Um menino. Porque às vezes tu cria um menino assim. Tipo, tu é uma mulher que sofreu com isso. Tipo, pô, o teu parceiro lá, teu marido não te ajudava e tu tá criando o teu filho para ele não ajudar a mulher, a futura esposa no futuro dele, né? Tipo assim, tu cria já o cara num lance que, tipo, que ele é servido o tempo todo, que ele não tem muitas obrigações. Às vezes até um menino e uma menina, 2 irmãos. E aí a menina vem com mais responsabilidade desde cedo. E tu falando nisso até me faz pensar aqui que a gente tem uma filha menina, né? E ela gosta, ela pede pra ajudar. Sim. Ela quer ajudar a pôr a mesa, ela quer me ajudar a fazer comida, ela vê eu fazendo, ela quer fazer junto. Então, assim, pra mim, eu vejo ali ela como menina, mas eu não sei se fosse um menino, se ele ia querer fazer essas atividades que eu faço. Ou se ele ia, tipo, não, quero jogar videogame e deu. Mas aí que tá. Aí quem tem menino aí pode, de repente, comentar, não, mas aí né? que tá. Se os justamente se tu tem uma menina e um menino, tu faz ele trabalhar em casa também. Digo trabalhar, sim, de maneira lúdica, né? Pra ele entender que tem responsabilidade. Até uma das maneiras a gente estava falando esses dias ali de como trabalhar a educação financeira da criança desde cedo, às vezes é isso. Tu bota ali, ó, quer ganhar tua mesada, então tu tem que concluir X coisas da semana. Uma delas é tirar na mesa, ajudar a pôr a mesa. Cara, nem que seja pegar ali um pratinho de plástico e botar na mesa, só pra se sentir útil, pra entender que tem que fazer parte do circuito todo de ajuda, entendeu? Óbvio que tu não vai botar teu filho ali escravizar, vai botar a mesa. Mas é que, tipo assim, tu tem que fazer ele participar desde cedo. Ele, que eu digo ele mesmo, tá? Porque a menina, normalmente, ela quer, não sei por quê, porque vê mais em desenho, porque vê, não sei... Eu também não sei, justamente, né, como a gente só tem a menina, a gente não tem a comparação, né? Se a gente tivesse um menino e uma menina, pra ajudar na casa a gente ia querer fazer uma coisa mais
igualitária, mas né? Mas viu como a gente desvirtuou do foco? A gente tava falando de... Mas pra tu ver como tem ligação, porque sim, mas a questão da criança, da criação da criança vai refletir em como ela vai se portar lá no relacionamento. Sim, por isso que porque um cara que, né, criado assim, né, que não precisa ajudar na casa, que a mãe, o pai, enfim, né, mas ali que a família criou desse jeito, vai chegar lá na frente, ele vai achar que a mulher dele tem que servir ele. Mas tu viu o quanto de explicação tive que dar pra tentar me fazer entender no lance que eu digo assim, que às vezes a mulher vem mais madura, eu tive que explicar toda uma cronologia de raciocínio pra me fazer entender, porque é difícil, né? Tu fala assim que às vezes, eu vejo até... Às vezes umas mulheres falando, mas o meu marido, ele só me ajuda até ali e ele tá dando o máximo dele fazendo isso. Cara, não vai nessa. Não vai nessa. Ai, tá dando melhor que ele tá pode. Dando melhor. Não. Tipo, teve até um exemplo uma vez que a gente tava conversando e uma menina deu exemplo assim, mas o meu marido, ele pega a roupa do banheiro, ali, a roupa suja, leva até a máquina e larga na frente da máquina, e ele dá o melhor dele fazendo isso. Não, cara, então tu vai lá, chama ele e explica, ó, que tu bota dentro da máquina, aperta esse botãozinho, bota o sabão em pó, é amaciante, assim a máquina funciona. Tu sabe, tu tem que estimular a pessoa a ela ser melhor, porque senão a pessoa vai se acomodando. Sim, e aí ela não vai dedicar tanto tempo quanto tu quer que ela dedique pra esse relacionamento. Sim, porque... E vai acabar fazendo as coisas dela, os hobbies dela. Mas a gente deu várias voltas e tu vê como o tempo vai se esvairindo, né? A gente deu exemplo ali, tu trouxe o exemplo do hobby, mas tu vê como, na verdade, muitas vezes o cara não tem tempo pra mulher, porque a mulher já tá sem tempo. Ela tá tão ocupada tendo que fazer as coisas que deveriam ser divididas, que não sobra tempo pra ela fazer alguma coisa com o cara, daí parece que ele tá dando mais tempo pro hobby, mas na verdade é porque ela não tem mais tempo. Porque ela também deveria ter o tempo dela pro hobby dela. Só que ela, em vez de estar fazendo 50%, ela tá tendo que fazer 75%. Ou a até parte mais. Dela e mais metade do que o cara deveria estar fazendo. E aí ela vê o cara no hobby, ela não tem o tempo pro hobby. Enfim, nossa, é um roubo. É por isso que eu falo assim, quando entra meio nesse assunto, é complicado, porque eu, sabe, né, meu ponto de vista, eu tenho uma certa dificuldade de aceitar algumas coisas que eu sei que é um normal, assim, né, da sociedade, mas tem coisa que eu ouço ali, e quando pego o exemplo do hobby do cara, ele tem mais tempo do hobby dele, eu não acho tão ruim se fosse só o hobby de fato. É que eu sei que a carga que tem por trás disso e o que leva a mulher a não ter o tempo do hobby dela. Por isso que pra mim é um paradoxo, assim, entendeu? Não é simplesmente o cara passar 1 hora a mais ou 2 horas jogando videogame. Não, é porque se ela tivesse ali 1 hora ou 2 horas a mais pra ler um livro, tô só dando um exemplo. Ou ela jogava videogame. Ou ela sai com as amigas. Mas eu tô só dando um exemplo de dentro de casa. Digamos que cada um tivesse no cômodo fazendo alguma coisa. Tá mas tudo normalmente bem se a mulher tá trabalhando. É isso. Se os dois tivessem esse tempo livre e cada um usar da maneira que acha melhor, desde que os dois tenham tempo pro casal, eu não vejo muito problema. É que tem todo um problema por trás. Aí assim, falando dessa questão de limites, né, do tempo que tu dedica pro teu hobby, do tempo que tu dedica pro relacionamento, eu acho que a gente já falou bastante aqui nesse sentido. Tem que ter essa limitação, né, pra tu não deixar o teu relacionamento de lado e ir só pro teu hobby, mas eu queria abordar um outro ponto aqui, que é a questão daí de ver, digamos, fugindo dessa história de que o cara tá no hobby e a mulher tá limpando a casa. Não, digamos que os dois estejam com seu tempo livre, tá? Eu tenho meu tempo livre, tu tem o teu tempo livre. E aí tu tem o teu hobby. Tá. Tu tem o teu hobby, eu imaginei o cara saindo do banho e botando um roupão, um hobby, assim. Sim, um hobby cor-de-rosa. Tá. Enfim, eu tenho meu tempo livre, eu não tô sobrecarregada, tô de boa aqui, não tô fazendo nada, o Marcos tem um tempo livre. E aí a questão é de ver se eu tenho inveja de tu ter um hobby, ou se eu realmente tô me sentindo sozinha. É que daí tem esse ponto. Volta pra mim no que eu tava falando ali.
Tipo assim, se tu tem o teu tempo livre e eu tenho o meu tempo livre e eu tenho que fazer e tu não, pode ter essa invejinha aí que tu falou, pô, eu também queria ter meus amigos pra jogar videogame ali. Sim. Mas vamos dizer que... não, mas eu tô falando assim, tá, a gente não tá falando mais de sobrecarga. A gente tá falando de tempo livre mesmo, tá? Eu tenho o meu tempo livre, tu tem o teu. Eu posso fazer o que eu quiser e tu tá ali jogando teu videogame. Aí é aquela coisa, é isso aí que tu falou, daí, não, mas peraí, eu também queria ter, eu tô com inveja, eu queria tá fazendo outra coisa, eu tenho meu tempo, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não quero que tu faça. Ou, se realmente a pessoa tá ali, não, poxa, eu queria que ele estivesse aqui comigo, a gente não passa tempo juntos, então tem isso também. Às vezes fazer uma autoanálise. Porque às vezes a pessoa, né, acha ali que tá sendo excluída, mas na verdade é só inveja. Sim. E aí o problema não é da pessoa que tem o hobby. Não, às vezes ela não tá ultrapassando limites, ela só tem ali o grupinho de amigos que ele joga ali e tal, né? 1 hora por dia, sei lá quanto. Tem que cuidar pra ver se não é possessão também. Isso. Né? Ou isso, né? Mas enfim, essas coisas que a gente tem que analisar. Então quem tem um hobby aí tem que tomar cuidado pra não passar muito tempo fora do relacionamento, da família, né? E quem tá ali se sentindo sozinho também... Tem que ver se tá cobrando... Ver se é isso, ou então realmente conversar com essa outra pessoa e falar, olha... Tá puxado. Vem junto, vamos fazer uma coisa juntas aqui, vamos achar um hobby pra fazer juntos. Não, beleza. Acho que é isso. Beleza, a gente deu várias voltas ali pra explicar, mas é que é um assunto denso, né? Se tu for ver assim, se tu for cavocando, ele vai embora. Porque tomou o tempo de casal, né? Sim. Gurizada, então é isso. Por enquanto esse tema aqui a gente vai voltar a falar nele em algum momento. Mas se não for inscrito no canal, por favor inscreva-se, deixa um comentário. O comentário é sempre muito importante. Um likezinho. E é isso, né? Por enquanto é só. Até o próximo. Tchau.